Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas à live de abertura do Liderança Negra na Prática, esse evento que vai acontecer no dia 4/2. O Liderança Negra na Prática é um evento especialmente feito para mulheres negras que querem liderar, estão em liderança, estão em espaços de destaque, estão em espaços de distinção, estão em espaços que conseguem comandar. Na live de hoje nós vamos conversar sobre a síndrome da impostora. Por que mulheres negras duvidam de si mesmo sendo líderes? Por que mulheres negras duvidam de si mesmo tendo uma história incrível, uma trajetória incrível, mesmo entregando muito e tendo muitos resultados? Hoje você vai descobrir porque, apesar de termos uma trajetória incrível e uma trajetória cheia de competência e resultado, acabamos muitas vezes duvidando da nossa potência, da nossa capacidade, mesmo sendo extremamente inteligentes e competentes. Então, essa live ela faz parte de um conjunto de ações que a gente vai ter até o dia do Liderança Negra na Prática, que é esse evento que reúne líderes de todos os lugares do Brasil, mulheres negras que estão nas suas trajetórias, nas suas carreiras, que querem ainda crescer e aí não sabem como. Então, a live de hoje é só um pedacinho do que a gente vai encontrar no Liderança Negra na Prática. E vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a síndrome da impostora ela é muito comum em todas as mulheres, em geral em todas as pessoas. Mas para mulheres negras, a síndrome da impostora ela tem aspectos que precisam ser olhados de forma mais específica. Quero dar boa noite a Dani, a Estela, eu acho que é Ana, não sei se é Anne, Ana Leia, talvez seja. Agora, sejam bem-vindas, boa noite. Então, a síndrome da impostora, para mulheres negras, ela tem umas questões que são específicas que a gente vai precisar olhar para a gente conseguir entender e, inclusive, dimensionar. Entender que isso não é um aspecto individual, mas um aspecto coletivo das nossas trajetórias e como que a gente faz para poder enfrentar. Se você já ocupou cargos importantes, se você ocupa um espaço de destaque, se você está em evidência, se você faz palestras, se você ocupa alguma liderança, entregou resultados, se esforçou, estudou, e ainda assim você duvida de si mesma, e ainda assim você tem aquela sensação de que não é o suficiente, ou de que você não é boa o suficiente, ou que a qualquer momento as pessoas vão descobrir isso, significa que sim, você está sofrendo da síndrome da impostora, que ela vai aparecer em momentos específicos, ela não aparece todos os dias, em todos os momentos. Ela vai aparecer principalmente quando você estiver recebendo ou no momento de conquista da sua vida. Quando você for fazer uma grande palestra ou num grande momento da sua vida, que você tiver um grande acontecimento ali, aquela voz interna vai dizer para você, vai começar a dizer para você que você não é boa o suficiente e que você não deveria estar naquele espaço. E o mais cruel da síndrome da impostora é que às vezes a pessoa que sofre da síndrome, a gente acaba confundindo o que é real com os pensamentos e com os sentimentos. Então, isso vai ficando ainda mais intenso. Então, por vezes, o real é que você é muito boa, que você é competente, que você tem total condição para fazer o que está fazendo, para conduzir o que você está fazendo, ocupar esse espaço que você está. Isso pode ser o real. Mas o emocional e o pensamento ali, né, sobre a síndrome da impostora, ele vai tentar convencer você de que você não é boa o suficiente para estar naquele lugar. De que existem pessoas melhores do que você. E você vai começar a se perguntar o que de fato você está fazendo ali. Boa noite, Carla. Boa noite, Verônica. Sejam bem-vindas. Então, todas as mulheres negras em processo de liderança ou mulheres negras que estão em algum processo de evidência ou em ascensão no mercado de trabalho, em algum momento vão lidar com a síndrome da impostura. Então, quero que você fique comigo até o final para a gente conseguir entender a origem e como que a gente faz para a gente conseguir ir traçando estratégias para a gente conseguir enfrentar essa síndrome. E aí, ela é essa sensação persistente de fraude. E ela vai aparecer vez ou outra, mesmo diante das evidências da sua competência. Então, se você faz muito, se você entrega muito, mas você aquela sensação de nunca é o suficiente, nunca tá bom o suficiente. E o que isso gera? Isso gera um perfeccionismo muito grande, uma autocobrança muito grande, a sua régua ela acaba ficando muito alta. Então acaba que você nunca consegue celebrar, por exemplo, as suas conquistas, ou você não consegue validar-se inteiramente de maneira que você esteja satisfeita com o trabalho que você vem desenvolvendo, mesmo você tendo evidências de que o que você faz é bom.
E também uma outra coisa que vai acontecer é que você vai atribuir à sorte, ao esforço excessivo ou à validação externa as suas conquistas. E vai viver com medo de ser desmascarada. Então a diferença é que, de fato, a pessoa se comporta tanto sobre a pressão dessa síndrome que ela vai perdendo a habilidade dela de aceitação e de compreensão de si mesma. De aceitação e de compreensão da própria realidade e do próprio fazer. E isso fragiliza porque você passa a desconfiar de você, a sua insegurança ela vai ficando cada vez maior. Você não consegue diferenciar o que é a síndrome e o que você faz e quem é você de fato. Então você vai confundir você com a própria síndrome. Eu vou dar um exemplo pessoal, por exemplo. Há um tempo atrás eu fui convidada para fazer um bloco de lives muito importante nacionalmente. E eram com pessoas de áreas diversas que eu ia precisar fazer a mediação ali daquela mesa. E em uma determinada mesa, eu ia ter uma mesa que eram vários homens, e eram homens que tinham uma trajetória assim, gigantesca. E naquele momento eu entendi que a síndrome da impostora, ela que minutos antes de entrar no ar, minutos antes de começar a conduzir o processo, assim, aquela insegurança tentou me alcançar, assim, veio. E aí, a primeira coisa que você faz é duvidar. Será que eu tenho condições de estar nesse lugar com essas pessoas? Será que eu tenho condições de assumir esse lugar? Será que eu sou boa o suficiente para estar aqui? Será que eu devo mesmo estar aqui? Você começa a comparar a sua trajetória com a trajetória de outras pessoas. E nesse momento, e aí eu entendi, não, eles têm a trajetória deles, e aí eu racionalmente fui dividindo ali. O que é o fato? O fato é que eu sou tão competente quanto eles. O fato é que se eu estou aqui, ocupando esse espaço, a minha voz também é importante. Eu tenho a minha própria trajetória e a minha força está na minha trajetória e na minha história. Então, é com essa história, sendo essa pessoa ancestral, essa mulher negra ocupando esse espaço, que eu vou entrar neste lugar e sentar neste lugar igual a todas as outras pessoas. Isso é um exercício que a gente vai fazendo ao longo da vida para a gente conseguir fazer esse diálogo interno com a gente mesma, para a gente conseguir construindo músculos e fortalecimento para enfrentar o cotidiano, o público, a condução de reuniões, a condução de conversas mesmo que individuais, para que a gente não se sabote no processo. Porque quando a gente duvida da gente mesma, uma das coisas que pode acontecer é você se sabotar no processo. É você sabotar o resultado do que você entrega. É você, às vezes, por exemplo, negar. Você recebe um convite e você não aceita aquele convite porque você tem um medo gigantesco do que possa vir. É só um minutinho para eu tirar isso aqui da minha tela. Pronto. Então, é importante que você vá dividindo aí na sua cabeça o que é o real, o que é a sua trajetória e o que é a síndrome acontecendo em você. Eu tinha uma aluna na mentoria que ela contou um fato que ela disse assim, que ela foi participar de uma reunião com um conselho com outras mulheres. Ela queria ocupar uma cadeira nesse conselho. E ela disse que no momento da seleção, quando todas as outras mulheres começaram a falar sobre as suas trajetórias e sobre as suas histórias, ela disse que ela começou a ter uma sensação, que a cabeça dela começou a dizer para ela, e os sentimentos começaram a ficar muito confusos. Primeiro a cabeça disse. O que ele disse? Essa cabeça dizia pra mim, Josi, que eu não era boa o suficiente, que aquelas mulheres que estavam ali comigo, naquela mesa, elas eram melhores que eu, e as histórias delas eram muito mais poderosas que a minha, e que eu não tinha nada pra contribuir naquele lugar. Mesmo essa minha aluna tendo uma história incrível, ocupando o maior cargo de uma grande instituição, assim, sendo a pessoa ali que comandava uma equipe inteira, com várias áreas, ela disse que a sensação disso era tão forte que a vontade que ela tinha era se esconder embaixo da cadeira. E ela disse que enquanto as pessoas iam se apresentando, falando de si, das suas trajetórias, ela começou a ficar com medo de quando chegasse a vez dela se apresentar, dela falar de si, dela se validar. E isso é uma outra coisa, né? Mulheres negras, em sua maioria, têm dificuldade de visibilizar os seus trabalhos, de falar de si de maneira natural, de maneira tranquila, porque a gente também aprendeu ao longo do caminho que espaços de visibilidade não foram feitos pra gente. E aí entra o recorte racial da síndrome da impostora. Se a síndrome da impostora é essa insegurança que acomete as pessoas e as mulheres em especial, para mulheres negras o recorte racial dá uma força maior. Oi Kelly, boa noite, bom ver você por aqui. Seja bem-vinda. Então o recorte racial ele vai fazer com que a síndrome da impostora e todas as outras crenças e bloqueios eles se tornem mais fortes. Por quê? Porque isso foi evidenciado, isso foi
instalada em todas nós, consciente e inconscientemente, de variadas formas e pelas variadas instituições. E a gente cresce com todos esses bloqueios instalados, e aí na hora que a gente ocupa um cargo, na hora que a gente precisa ir, eu falo que a gente precisa ir para o mundo, enquanto mulheres adultas ocupando todos esses bloqueios, eles começam a gritar. E aí a minha aluna falou: Josi, no momento que eu comecei, que era a minha vez de falar, eu não consegui trazer à tona toda a potência da minha trajetória e da minha história. E aí é isso, a sua cabeça ela vai falando tanto com você que você vai murchando enquanto a reunião vai acontecendo, enquanto o momento vai acontecendo. Oi, Samantha, boa noite, seja bem-vinda. Caroline, acho que é Jandina, não sei se é Jandina, mas boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. E aí, você pode dizer, Josi, mas isso também, Ana Patrícia, boa noite, isso também tem a ver com autoestima? Sim, em parte tem a ver com autoestima, mas a síndrome da impostora é mais que isso, porque a autoestima para mulheres negras vem de um outro lugar, a gente pode conversar sobre isso depois, mas a síndrome da impostora, ela é muito mais do que só uma questão de autoestima, ela é um fenômeno psicológico que ele é atravessado por contextos sociais. É um fenômeno que afeta a nossa percepção de quem a gente é e da qualidade do que a gente faz. E aí a gente não consegue diferenciar. Porque a primeira coisa que acontece é o seu pensamento acusando você. E aí, quando o nosso pensamento ele nos acusa, uma outra coisa que vai acontecer depois que o nosso pensamento faz isso são as nossas sensações, os nossos sentimentos. Então, a insegurança vem, o medo vem, a vontade de sair daquele espaço também começa a acontecer, a sensação de que eu sou pequena, de que eu sou inferior, de que eu não sou boa. Todas as sensações, elas vêm juntas, aí junto com quando a síndrome da impostora, ela começa a sinalizar, vamos dizer assim. Então, de forma direta e de forma indireta, as mulheres negras, elas crescem com a referência de que nós não somos inteligentes. Quem já passou por isso aqui, coloca um eu aí nos comentários, sabe? Aquela referência de que você não é inteligente. As pessoas podem não dizer isso verbalmente, mas isso chega pra gente de variadas formas. Ou de que não é inteligente, ou de que a gente não é o modelo ideal, ou de que a gente não é boa o suficiente. Todas essas mensagens, elas são passadas. Que a gente não é boa, não é bela, nós somos bonitas, não somos... Uma série de negações que tem a ver com a nossa questão identitária. E aí essa negação, esse apagamento da nossa identidade, é isso. Quando você apaga a identidade de alguém, você também apaga a potência, a referência e a força. Samantha tá dizendo eu. Eu também, Samantha, precisei fazer toda uma trajetória. A Alma tá dizendo isso. Fazer todo um retorno de volta para recuperar quem você é, pra gente conseguir enfrentar todas essas questões na vida adulta. Porque sim, a gente merece ser feliz, merece sonhar, merece brilhar, merece o espaço que você está, merece as melhores coisas, a gente merece se divertir, a gente merece crescer, ocupar os espaços que a gente tem. A Carolina está dizendo uma série de crenças limitantes. Sim, muitas. E essa é só uma delas. A gente tem uma dezena delas. E aí no Liderança Negra na Prática a gente vai falar sobre 3 que são muito específicas, que eu considero elas assim muito mais agudas do que todas as outras. Mas sim, são crenças limitantes, são bloqueios, eles são emocionais, eles são psicológicos, eles atravessam gerações, né? Eles se formaram ali no seio do processo de escravização das populações negras no Brasil, das nossas ancestrais, e eles chegam até a gente das variadas formas. Eles chegam até a gente pelas instituições que nos regem, que nos educam, que nos ensinam, que sinalizam pra gente uma variação de coisas sobre a nossa identidade. E aí, se eu nego a identidade de alguém, eu tiro a força daquela pessoa. E aí a gente vai se descaracterizando de quem a gente é. Por isso que o processo de aceitação do cabelo, da pele, do rosto, da trajetória, ver-se bonita, entender-se bonita, falar de você de forma positiva, olhar para você de forma positiva, é um processo de reposicionamento e de reconstrução que a maioria das mulheres negras precisa fazer já na vida adulta. E a gente torce para que essas gerações de agora, as crianças e adolescentes de agora, não precisem fazer esse processo que a gente está fazendo, né? Depois da vida adulta de volta, que é esse processo de sankofa, de olhar para as nossas trajetórias e falar: preciso ressignificar, preciso organizar, preciso olhar para os lapsos históricos das coisas que me disseram sobre quem eu era, porque metade das coisas que me disseram sobre quem eu era não é o real. O real é essa mulher que eu sou aqui, essa mulher que eu sou agora.
O fato de nascer mulher já traz para nós uma obrigatoriedade de estar ativa e sempre, não dando espaço ao descanso. Sim, a questão do descanso também tem uma vinculação, tem outras vinculações, tem uma vinculação com a síndrome da impostura no sentido de que se você sempre acha que... Primeiro que a gente cresceu, disseram pra gente que a gente precisa ser 2 vezes melhor, 2 vezes mais para poder ocupar os espaços, porque é isso, a identidade negada em uma sociedade rachada em relação às questões raciais. Então, quando a gente cresce com essa pressão de que a gente precisa ser duplamente boa, sempre a melhor, o nosso primeiro ato é não parar nunca. Sempre estar ativa fazendo algo. E a gente precisa fazer, porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa lutar. Então, descansar isso, Sueli. A gente vai falar sobre isso no Liderança Negra também. Já falo sobre o teu comentário. Então, descansar para mulheres negras às vezes é um desafio. E aí a gente descansa, mas descansa com culpa. A gente aprendeu historicamente que o nosso corpo não é um corpo que merece descanso. É o corpo do trabalho. É o corpo material. E isso foi estrategicamente para o processo de construção da branquitude, para o processo de construção, inclusive mercantil e econômico brasileiro, isso foi extremamente lucrativo. Mas para a gente isso trouxe uma série de danos, assim, para o nosso emocional, para a nossa vida, para a nossa rotina. Então o nosso corpo ele foi um corpo entendido e construído socialmente como um corpo que não merece descanso. Então às vezes as pessoas têm dificuldade em nos ver em bons espaços, em nos ver descansando, rindo, conversando, se divertindo. Então descansar, por isso que eu falo que descansar também é um elemento político. Mais que isso também é um elemento de autocuidado. Descansar sem culpa. Você pode descansar. Tá tudo bem descansar. E aí a Sueli tá trazendo, construir uma identidade enquanto mulher preta não baseado no ideal branco. Isso. Não baseado no ideal branco. E aí isso é um desafio porque todas nós crescemos dentro de uma sociedade que tem como estrutura a branquitude enquanto projeto societário, né? E aí eu tô falando desse projeto grande que vai colocar uma raça acima da outra. A cor de uma pele como uma condição para que a pessoa acesse determinados lugares e outras não. Então a gente precisa entender que nesse processo de construção da nossa identidade, essa identidade precisa ser uma identidade preta. Eu sempre falo que, por exemplo, na liderança, é importante que a gente lidere como mulheres negras, que a gente não lidere como mulheres brancas, porque isso vai nos ferir ao longo do processo. Então eu preciso fazer esse caminho de volta. Qualquer lugar que eu vá ocupar, até para eu me entender enquanto pessoa, é preciso que eu faça isso como uma mulher preta. Quando a gente vai ler aquele livro sobre, acho que eu tenho até ele aqui, sobre pessoas pretas em ascensão, a gente vai ver que, inclusive o de Fanon, né, sobre máscaras brancas, peles pretas, máscaras brancas. E quando a gente vai olhar para nossa trajetória, como a nossa identidade é muito negada, e para que a gente coubesse nos espaços, ensinaram pra gente um jeito de ser. E um jeito de ser que é branco. Quando a gente assume uma liderança, também é assim. A liderança é uma estrutura branca, ela não foi pensada para pessoas negras, embora se a gente olha para a nossa história e para a história das nossas ancestrais, a gente vai ver que nós temos uma herança de mulheres que foram guerreiras, que foram rainhas, que são entidades, né, que são guias. Então a gente tem uma trajetória de liderança muito forte, mas não é essa trajetória que a gente vê na escola, não é essa trajetória que a gente vai vendo ao longo da nossa vida. E aí a gente precisa criar o nosso modo preto de fazer as coisas, inclusive na liderança, porque senão é muito cansativo. Liderar como uma pessoa branca, assumir uma identidade que não seja a nossa identidade preta. Mas isso também, a gente passa por um processo de negação muito grande. Então a gente precisa ter paciência com a gente no processo. Paciência com as outras pessoas pretas no processo, paciência com as outras mulheres pretas no processo, porque esse processo diaspórico que a gente chama, né, que depois de um tempo... a Sueli está dizendo a necessidade de reafirmação criada nos espaços que conquistamos é exaustivo. Eu sei que é. E aí, por isso que é importante você colocar pitadas de amor no seu processo. Primeiro você fazer esse processo de reafirmação de si mesma como um processo de validação e de retorno de você com você internamente, para que você esteja bem consigo. Primeiro. O meu processo de reafirmação, ele não pode ser um processo de reafirmação para que eu me reafirme em detrimento do outro. O meu processo de reafirmação e de aceitação da minha identidade, ele precisa ser um processo pessoal, individual, meu, da minha relação comigo, da construção da minha relação comigo.
do fato de gostar de mim mesma, de aceitar os meus traços, os meus gestos, o meu rosto, o meu cabelo, a cor da minha pele, os meus lábios, a minha trajetória, entender que além do sofrimento também há potência, que há também beleza em mim. Então, esse processo de reafirmação, ele precisa começar individualmente, a gente faz ele de forma coletiva, a gente tem uma série de movimentos fazendo isso no Brasil, mas a gente precisa fazer isso também com a gente individualmente. Por quê? Porque se eu coloco essa reafirmação apenas para fora, o processo de cansaço, ele vem, e aí a fadiga também, e aí às vezes uma vontade de desanimar muito grande. Então você faz esse processo de reafirmação primeiro olhando para você, para quem você é. E aí, como a Bell Hooks fala, né? É importante que tenha amor na casa de todas as mulheres negras. Então, até o seu processo de reafirmação, você precisa colocar esse autocuidado com você. Essa reafirmação ela não pode ser a todo custo. Ela precisa estar alinhada com quem a gente é. E aí depois, quando a gente conquista os espaços, estar nos espaços também é muito cansativo, né? Estar e permanecer. Não só estar, mas permanecer também, porque é pedido da gente uma série de coisas. E aí para me reafirmar como mulher negra naquele espaço, às vezes o custo disso é realmente muito alto. Mas vamos fazer esse processo de uma forma que você consiga olhar para você. Por quê? Porque quando a gente vai ascendendo, a gente passa a ocupar ambientes que são muito brancos e que não são feitos pra gente. E aí deixar claro que nós não somos contra as pessoas brancas. Nós somos contra o sistema da branquitude que privilegia um grupo em detrimento do outro. Essa é a grande questão. Nós temos muitas pessoas brancas aliadas, assim como nós temos pessoas negras que ainda vão precisar de um processo de reafirmação identitária ali, de si mesma ao longo da vida. Então, esses ambientes, eles questionam quem a gente é. Eles questionam até mesmo a partir da estrutura, da forma como eles estão colocados. Então, se eu entro para uma reunião num ambiente completamente branco, aquele ambiente em si é como se ele estivesse me expulsando. Porque como eu não consigo me ver no outro, como eu não vejo outros como eu sou a exceção daquele lugar, e essa exceção é muito cansativa, então todos os bloqueios que eu tenho, eles começam a aparecer. Então a insegurança vem, a primeira coisa. Eu já estou pronta para a gente já fica ali esperando que alguma situação já aconteça ali de negação ou até racial em relação a gente mesma. Então, esse ambiente ele passa a questionar a gente, mesmo que silenciosamente, mesmo que de forma cínica, eu falo mesmo que de forma cínica, mas também tem o processo de você começar a se questionar. E aí, quando a gente pensa na síndrome da impostora, a gente está falando que em mulheres negras isso acaba se traduzindo. Eita, Samanta, eu trabalho com uma área de finanças e controladoria majoritariamente masculina e branca. É um desafio. Você precisa começar olhando internamente para você, fortalecendo você, se alinhando com a tua identidade, se alinhando com quem você é, gostando de si. Fortalecendo as suas bases, procurando aquilombamentos também externos, mas fortalecendo quem você é internamente, aceitando, fazendo as pazes com você, aceitando a tua presença, naturalizando a tua presença nesses espaços, mas a partir dessa relação, dessa construção dessa relação de você com você mesmo. Por quê? Porque quando a gente fala a síndrome da impostora, e aí em ambientes quanto mais branco e quanto mais a gente ascende, mais a síndrome da impostora ela pode se tornar ainda mais ativa na gente. Sempre preparada para responder, exatamente, isso. A necessidade de estar sempre preparada para responder, eu sei como é. E aí, é importante que nesse processo, como a gente está em ambientes que não foram feitos pra gente, em uma sociedade que cresceu de forma desigual e que colocou a gente em lugar de subserviência em detrimento de outros grupos, quando a gente acessa esses lugares que não foram pensados pra gente, que a gente passa, eu falo que a gente ultrapassa a estatística, a gente ousa ocupar esse espaço, isso tem um custo. Então, acontece que nesse momento, assim, da impostura ela vai ficando aguda, é quando ela começa a se manifestar. Então, você passa a ter uma autocobrança muito extrema, a dificuldade de celebrar suas conquistas, às vezes o silenciamento mesmo em reuniões, assim, o medo de errar é muito grande, a sensação de estar ocupando um espaço que ainda não é seu. E às vezes, mesmo você sendo a pessoa mais competente da mesa, você escolhe silenciar. E o silenciamento também é uma estratégia, que a gente vai conversar sobre ele, acho que talvez no liderança, mas o silenciamento também é uma estratégia histórica que foi imposta para o nosso povo, assim, de maneira estratégica. O silenciamento diz que a nossa voz, ela não é boa.
E aí a gente precisa fazer o movimento de volta, de entender que a nossa voz, ela vale a pena. Ela é boa. A contribuição, a competência nela. A contribuição, a competência na nossa voz. Então, eu até fiz um post esses dias que foi, acho que foi antes de ontem, que era um post falando sobre, não é que a gente não saiba olhar pra gente de forma positiva, é que a gente não aprendeu a se enxergar no processo. Tem uma, não sei se ela tá aqui, também não vou revelar o nome, tem uma aluna que ela adquiriu a Odara, que é uma oficina bem curta mesmo sobre autoestima para mulheres negras. E aí ela é uma mulher que ocupa um cargo assim, considerável. E aí ela falou assim pra mim, ela mandou uma mensagem dizendo: Josi, eu assisti a Odara e aí eu chorei muito, porque eu entendi que eu nunca consegui me olhar de forma positiva. Eu sempre estou olhando para me vigiar, para me culpabilizar ou encontrar algo errado em mim. Mas vocês entendem que isso é uma construção social? É uma construção social que tenta dizer pra gente o tempo inteiro o quanto a nossa estrutura, os nossos atributos, eles não são bons. Então, se eu tenho uma identidade que é negada historicamente, é claro que eu vou ter ali uma série de características, de construções ideológicas negativas sobre a minha pessoa. E eu cresço nesse ambiente, então eu reproduzo isso. Só na vida adulta, conscientemente, é que eu vou dizer: não, eu preciso aprender a olhar pra mim de forma positiva. Na verdade, eu preciso aprender a me enxergar, sendo quem eu sou. Então, eu vou fazendo esse processo de volta para que eu consiga ali fazer as pazes comigo mesmo. Não sei se vocês já estão no grupo do Liderança Negra na Prática. Tem o grupo, quem não tiver ainda vai entrar lá no link da bio. Todos os dias eu coloco um áudio lá sobre várias temáticas, de coisas e situações que nos afetam, para que a gente vá construindo referências positivas sobre a gente mesma. E aí tem uma série de coisas, por exemplo, aquela sensação de que você não é o suficiente. Eu tenho muitas mulheres negras que chegam aqui, que estão na mentoria, que estão no quilombo, né? Elas chegam para dizer: olha, eu não... nunca tá bom o suficiente. Porque a gente aprendeu a sobreviver e a nunca parar. Nunca parar. Sim, tem autossabotagem também, Carolina. Então a gente aprendeu a sobreviver e a nunca parar. Então aquela sensação constante de que não tá o suficiente. Então é um perfeccionismo exacerbado, assim. Eu não paro nunca porque eu tenho que estar fazendo algo o tempo inteiro. Então eu nunca paro pra me olhar. Eu digo para as minhas alunas, né? Você precisa aprender a se olhar como se olha um cometa. Como que a gente olha para um cometa? A gente olha para um cometa, a gente para olhar o cometa. A gente aprecia a trajetória daquele cometa, porque ele tem uma aparição rara, né? Então a gente precisa aprender a se apreciar desse jeito também. Com calma. Ansiedade absurda, a Sueli está dizendo isso. Aprender com calma. Olhar para você com calma. Você vai precisar olhar para você, se organizar. Tem uma pessoa, não sei se é Márcia, eu acho que é Márcia. Suas reflexões são ótimas e diz muito sobre a nossa percepção de mulher negra na liderança. É isso. Eu já tive a sensação de que aquilo não era pra mim. Sim, é muito comum a gente ter essa sensação. Primeiro porque a gente não tem... Às vezes você é a primeira, né? É a primeira da família a ocupar. É a primeira a chegar no lugar que você nem imaginava que chegaria. E aí quando você chega naquele lugar, você é a exceção. Você não consegue... Você não vê outras pessoas como você. Você não vê outros pares. Então você fica com a sensação de que aquilo não é pra você, aquele lugar não é pra você, o que você conquistou não é pra você. E aí aquela conquista tão esperada, tão sonhada, a gente começa a entrar numa guerra emocional por conta disso. Então é importante que você vá nominando essas questões ao longo da sua trajetória. Que você nomine, que você dê nomes, que você separe você, a sua trajetória, o fato dos pensamentos e sentimentos, para você entender que falar, olha, tem um atravessamento racial aqui em mim, de bloqueios e de crenças, que vão tentar me convencer de que esse lugar que eu estou não me pertence. Além do ambiente também. Eu sou a única professora negra efetiva na escola onde trabalho. Eu imagino o desafio. Porque aí, pra gente, tem uma coisa que é, eu sou a única desse lugar. Triste que chegamos a duvidar se realmente sou merecedora. É terrível isso. E aí o que eu quero dizer pra vocês é que como esses bloqueios, né, eles foram instalados na gente historicamente, você precisa entender que quando essa voz na sua cabeça, a síndrome gritar, você precisa nominar. Você falar: eita, isso daqui é a síndrome da impostura, que em mim tem um recorte racial.
Foi uma das coisas que eu ouvi, que eu entendi, que aprendi, que me ensinaram, que disseram pra mim, dos sinais que disseram pra mim de que eu não era. E aí você diz, não, mas eu tenho essa trajetória aqui. Aí você vai validando a sua trajetória. Porque ela, sim, ela vai, vez por outra, ela vai acontecer. Por que eu tô dizendo isso? Pra você entender que existe, que não é uma culpa sua. Entende? Não é uma culpa sua. Perdão, gente, bati aqui numa coisa. Que não é culpa sua, é a primeira coisa, você precisa entender isso. Então, tem um atravessamento racial aqui muito grande, tem um atravessamento racial, de patriarcado, né, de sexismo, de gênero, de desigualdade de gênero, de questões raciais, então tem um atravessamento. Então você precisa entender que, eita, isso aqui não é culpa minha, porque a gente também se martiriza, muito, né, excessivamente. Sim, não tem mulheres negras para servir de inspiração, mas já podemos ser inspiração para o sim, isso sim. E aí tem uma coisa que muito bacana que aconteceu comigo, que às vezes eu até partilho algumas coisas, que foi, eu agora eu tô ocupando uma diretoria, e aí o que foi possível? Foi possível contratar uma equipe, boa parte da minha equipe hoje é preta, né? Isso pra mim, em determinados momentos, eu não conseguiria imaginar que eu ia poder chegar no momento em que eu ia ter uma equipe muito preta. Então eu tenho superintendentes pretas, eu tenho gerentes pretas, eu tenho equipe técnica e de assessores que são pretas. E isso isso faz um bem muito grande. Mas é isso. Eu entendi que eu não quero ser a única. Não é bom ser a única. É muito exaustivo. É bom você entender que cheguei aqui, mas o que eu posso fazer a partir do lugar de onde eu estou? E aí, quando a gente é única no lugar, principalmente em lugares brancos, a primeira coisa que vai acontecer é você se questionar. O olhar do outro questionar você. O ambiente todo ali, ele vai questionar você, né? Porque a gente carrega os traços do colonialismo, do racismo estrutural, né? Da desumanização, a gente sofreu um processo de desumanização da gente mesmo ao longo do processo de escravização brasileira, que isso está estruturado na raiz da sociedade brasileira, então, de que não temos inteligência, de que as nossas emoções não são validadas. Então essa questão, por exemplo, de você não conseguir descansar, isso foi de um processo de desumanização, que considerou que os nossos corpos, eles não são humanos, eles eram elementos de mercadoria, animais, sem alma, sem pensamento, sem inteligência, sem cognição. E esse pensamento ele está estruturado. Seja na branquitude enquanto estrutura, que olha pra gente e diz que a gente não é boa o suficiente para estar naquele lugar, seja isso estruturado dentro da gente, porque a gente recebeu esses sinais. Então, isso, questionar seu trabalho, isso. Então, quando isso acontecer, você precisa trazer para esse lugar, para que você não misture tudo e você volte a acreditar que você é aquilo que dizem sobre você, ou aquilo que a sua cabeça está dizendo sobre você quando você começa a ocupar esses espaços assim de destaque. Então, a síndrome da impostora, a gente pode dizer que em mulheres negras ela é uma resposta emocional a um sistema que sempre duvidou da nossa identidade, da nossa validação, da nossa legitimidade, da nossa intelectualidade, da nossa competência, sempre. E aí a gente vai ter modelos de lideranças brancos, com referências brancas, que não foram construídos pra gente em uma variação de áreas. Então, o processo de volta é o processo de racializar os lugares que a gente ocupa. Eu lembro que teve uma aluna minha que chegou na mentoria, era uma mulher, ela era uma antropóloga. Eu até fiz um post inspirado nela, assim. E quando ela chegou muito fragilizada, porque ela estava passando por um processo de adoecimento muito grande no local de trabalho. E ela me trazia várias falas das coisas que ela ouviu. E ela ouviu tanto aquilo que em algum momento aquilo a fragilizou. E a primeira pergunta que eu fiz para ela foi, tá, mas quem convenceu você de que você é isso que você está me dizendo de forma tão negativa? Foi que convenceu você e como que a gente deu para o outro esse poder de dizer quem a gente é de forma tão negativa? Por isso que é importante fazer o caminho de volta. É importante a gente entender que a nossa identidade ela é o nosso poder, ela não está contra a gente. Ela está ao nosso favor, o nosso cabelo, a nossa pele, as nossas ancestrais, a nossa história. Tudo isso, olhar para tudo isso é você resgatar a força, é você entender-se coletiva, entender-se ancestral, entender que você não está sozinha, embora talvez você seja a única no seu local de trabalho. Entender que existem outras como você. É você dar um sentido para a sua vivência, você dar um sentido para a sua identidade.
para que você consiga ir construindo as suas conquistas. Oi, Sol, boa noite. E construindo e acessando as suas conquistas, celebrando elas. Então, a gente vem de modelos, em sua maioria, que são realmente de referências brancas, que são eurocentrados, né? Que não tem a ver com os modelos que a gente é, enquanto mulheres negras. E aí a gente passa a duvidar da gente mesma. Então, é uma coisa estrutural. Não é uma coisa individual, não é uma coisa pessoal. Então, nem toda insegurança é sua, sabe? Algumas inseguranças, elas foram ensinadas, elas foram instaladas. E é importante que você entenda isso. Então, toda vez que você duvidar de você, você se pergunta assim, isso é falta de preparo meu? Ou isso é um efeito de um ambiente, de uma construção histórica que foi me invalidando ao longo da minha trajetória? Isso é o real? Ou isso é o meu pensamento, meu emocional reagindo a anos de invalidação? Você precisa questionar isso para que você consiga, inclusive, construir outras narrativas sobre você. E aí você vai listar as suas conquistas, você vai guardar feedbacks positivos, porque às vezes a pessoa até elogia você. A pessoa fala, nossa, aquilo que você falou foi incrível, que palestra boa que você deu. E a gente desconfia de que aquilo foi bom. A gente vai pra casa com aquela sensação de que não foi bom de jeito nenhum, porque faltou um. E aí a autocobrança, ela é muito grande, porque a nossa régua, ela é muito alta. A gente foi ensinado a salvar todo mundo, assim, sabe? A dar conta da vida, a dar conta do mundo. E aí a gente precisa fazer o processo de volta de entender que não precisa. Você precisa viver a sua vida. Sendo quem você é. Olhando pra você, respeitando, validando você. Fazendo o resgate da sua trajetória e da sua história. Isso vai fazer com que você seja mais forte em qualquer cargo que você ocupar. Porque você passa a ser dona da sua trajetória. A sua validação não está no outro. A sua validação está em quem você é. E você sabe exatamente quem você é. O outro não diz quem a gente é. O outro tenta. Às vezes ele tenta não olhar com aquele olhar de invalidação da nossa existência. Eu até dou uma risadinha por dentro. Mas, entende? Então, a gente precisa voltar para poder entender, olha, questionar esse modelo que a gente tem de tudo, assim, da liderança, dos ambientes. Ele é parte da minha libertação ou isso aqui tá querendo fazer parte da minha opressão? Então, liderar não é embranquecer, ocupar cargos de liderança, de destaque não é embranquecer, ser uma palestra não é embranquecer, seja o que quer que a gente faça, não é o processo de embranquecimento. Claro que quando a gente é assim, a gente vai tomando alguns cuidados, porque quanto mais branco o ambiente, mais cuidado a gente precisa ter no sentido de, se eu estou muito alinhada com a minha identidade, dificilmente eu vou passar por um processo de embranquecimento. Inclusive porque a maioria de nós precisa olhar para trás para entender que houve um processo de colonização das nossas mentes. Em um determinado momento na universidade, eu falei, preciso dar uma olhada para as coisas que eu estou escrevendo, para as coisas que eu estou lendo, porque tem um processo de colonização acontecendo aqui. Eu estou agora no finzinho do doutorado, então tem um processo de colonização acontecendo aqui. Eu não sei como é o seu nome, mas bege aqui. Muito real essa sua fala, acolhemos as dores e limitações do outro e muitas vezes não conseguimos olhar as nossas fragilidades. Isso porque historicamente disseram pra gente de variadas formas que a nossa fragilidade não merecia validação, que a gente não tinha sentimento. E se a gente os tem, que esses sentimentos eles não eram validados. Então isso vem com a gente, isso acaba vindo com a gente, entende? Então é importante que a gente entenda isso. Então quando você olhar, quando você passar a questionar quem você é, quando você estiver no auge de uma conquista sua, ocupando um espaço, tendo que conduzir uma reunião, tendo que fazer algo importante, lembre-se, eita, aqui é a síndrome da impostura, que é essa resposta emocional há anos, há séculos, de uma trajetória inundada por um aspecto racial que me negou historicamente, que me invalidou historicamente e que isso vai pulsar assim em mim. E aí, quero dizer assim pra vocês que a gente vai ter mais uma live por esses dias. O Liderança Negra na Prática está chegando. Se você não entrou no grupo, entra lá no grupo para você receber áudios todos os dias que vão te fortalecer, que vão fazer você olhar para os aspectos da sua liderança, da sua vida profissional, para os aspectos do seu trabalho. Todos os dias ele é um áudio importante para você olhar para você se fortalecer.
Se você me perguntar, Josi, o liderança é o quê? É esse encontro em que mulheres negras de variadas áreas se encontram, quando a gente abre a tela, aquela tela toda preta, pra gente conseguir falar das nossas dores, mas falar dessas dores também e olhar pra gente como lugar de potência. Pra gente aprender coisas técnicas, pra gente aprender coisas pedagógicas, pra gente acessar ferramentas que ajudem você a já colocar em prática ali no dia seguinte. Para que você melhore você mesma, que você melhore a sua trajetória, que você melhore a sua história, que você se veja e se enfrente cotidianamente e cresça também cotidianamente. Então, o Liderança Negra na Prática, ele nasceu desse lugar de mulheres que... E aí, eu queria só dizer uma coisa para vocês. Quando eu falo, eu vou fazer um post sobre isso, mas assim, quando eu falo de mulheres negras liderando, algumas mulheres respondem até assim no direct, eu lidero a minha vida. E liderar a própria vida é muito importante, porque é um dos pilares da liderança. O que significa liderar a própria vida? É autoliderança, é você ser protagonista de si. Ser protagonista de si tem a ver também com a gente entender quem a gente é, olhar para as nossas emoções, fazer as pazes com a nossa identidade, ter condições emocionais de tomar decisões, entender o que está acontecendo, está se passando no nosso interior e também no nosso exterior, tem a ver com isso. Mas quando eu trago também a pauta da liderança, eu estou falando de uma coisa também séria, que é: eu acredito e quero que mais mulheres negras ocupem espaço de decisão, porque assim a gente também consegue fazer um enfrentamento, assim também a gente consegue construir respostas. Eu levei um tempo para conseguir ocupar um cargo de liderança e faz anos que eu também já ocupo, né? E desde então, acho que mais de 17 anos liderando, contratando, liderando equipes, formando pessoas, sempre nesse lugar de liderar. E aí eu penso, eu preciso também que outras mulheres negras entendam que elas também têm condições de ocupar esses lugares. E a gente precisa fazer esse grande movimento de mulheres negras comandando. Porque esses espaços também são nossos. A gente precisa naturalizar os nossos corpos nesses espaços. E aí, quando a gente chega nesses lugares, a grande questão é que não dá pra gente fazer isso com o que a gente aprendeu nesse sistema de construção imposto pra gente, né, dessa discussão racial de uma forma branca. Então a gente precisa fazer isso ancorado na nossa trajetória, na nossa história e na história dos nossos ancestrais. Samantha está dizendo um posicionamento. E aí a questão para mim é que isso é possível. Se eu precisei fazer esse processo de reconstrução, assim, e eu tenho hoje muita consciência assim, de que eu lidero como uma mulher negra. Hoje eu estou ocupando um cargo de diretoria da primeira secretaria de periferias do Brasil em uma experiência estadual. E aí é um cargo, né, que eu tenho uma equipe gigantesca abaixo de mim, com uma série de coisas para fazer, mas eu só tenho condições de ocupar esse espaço hoje com a assertividade que eu tenho, com o posicionamento que eu tenho, com a consciência e com a capacidade de dizer não e dizer sim, com a capacidade de olhar para tudo com muita naturalidade, de adentrar os espaços brancos, mas não me perder de quem eu sou, entender quem eu sou com as minhas raízes, fazer questão de também trazer para o mundo que essa é a forma como eu me apresento, sendo uma mulher negra, isso me valida internamente. Isso também me faz feliz. Isso me faz satisfeita e todas nós precisamos estar satisfeitas com o que a gente está produzindo e construindo. O racismo, ele, o tempo inteiro, ele tenta fazer com que a gente esteja num lugar de sofrimento. Esses dias eu estava ouvindo, eu acho que é aquela, esqueci o nome dela, eu acho que é Catiusca, Cotirene, eu acho que vocês devem seguir ela também, é uma professora, né, uma mulher negra, e ela estava dizendo, ela tem muitos seguidores, ela estava dizendo que depois que ela mudou o posicionamento dela, que antes ela falava muito das dores, e aí ela começou a mudar esse posicionamento, ela começou a trazer as alegrias, ela sambando, ela tomando cerveja, ela sorrindo, ela amando, ela vivendo, ela disse que muita gente parou de seguir. Porque as pessoas às vezes têm dificuldade de ver a gente num lugar que não seja um lugar de sofrimento. Que não seja num lugar de luta, que não seja num lugar de dor. E a gente precisa construir. Eu acho que na Marcha de Mulheres Negras do ano passado, tem uma pesquisadora, esqueci o nome dela. Eu não gosto de falar quando eu esqueço o nome da pessoa. Que ela lançou o livro dela sobre a questão dos imaginários. Né? E ela fala que a gente precisa construir novos imaginários, validar novos imaginários. A gente precisa validar. E quais são os novos imaginários? Já tem um imaginário todo construído sobre a gente. Ele é negativo. Eu preciso construir um outro imaginário agora. Existem ferramentas, existem livros, existem formas de fazer isso. Então é preciso construir um novo imaginário. Na mentoria, a proposta com as mulheres é sempre essa. Vamos construir um novo imaginário sobre quem você é, para que você tenha condições de levar a sua liderança até o topo. Que às vezes chegam para mim mulheres que já ocupam, que já estão, que já chegaram. E aí quando elas chegam, a guerra mental é gigantesca.
E aí é o processo de volta para fazer, tá, Josi, cheguei, e agora? Como que eu lidero? Eu alcancei, e agora? Como que eu faço? Então é esse processo de disputar esses imaginários, construir esses imaginários, né? Por isso precisamos nos cuidar. Existe uma pesquisa que diz que nós não conseguimos nos exercitar. Sim, existem, e aí se a gente for, as nossas pesquisas, elas dizem, né, elas têm resultados de coisas assim muito negativas sobre a gente mesmo, sabe? Porque pesa o clima, as pessoas te colocam como vitimismo, tem sido um desafio imenso. Estou dentro do mundo corporativo, não se pode falar nesse tema. Sim, isso. Tem essas coisas também. E aí, às vezes, tem o mundo corporativo, mas não é só o mundo corporativo, não, tá? Tem alguns espaços que a gente não pode falar sobre isso. E aí, a grande questão é como que eu falo sobre isso de forma estratégica, sabe? Como que eu trago isso numa reunião? Como que eu trago isso no material que eu vou apresentar com a equipe? Como que eu trago isso sem... estrategicamente, dentro dos espaços. E existem algumas formas e algumas ferramentas, mas é importante que a gente olhe para esse lugar mesmo de validação das nossas histórias. Então, isso, construir e vermos onde que temos que chegar. Isso. Então, estar com outras mulheres negras muda a nossa percepção sobre a gente e sobre as outras também. E isso tem a ver com o aquilombamento, né? Você se vê refletida, você se vê validada, você se vê reconhecida, você se encontra com as outras. Então, todos esses aspectos, eles são importantes para que você valide sua trajetória e se reconstrua nesse processo. Então, quero dizer para você que se você não entrou lá no grupo, entra no grupo A, porque também no dia do Liderança Negra na Prática, eu vou lançar o programa Quilombo, totalmente novinho, com a outra repaginada, que aí vocês vão entender mais lá na frente, mas entrem lá. E aí, entrar no grupo é importante? Sim, você vai receber material, vai receber PDF, vai receber áudio, vai ser importante estar na aula ao vivo, vai ser importante, porque você vai encontrar outras mulheres negras, outras histórias, outras trajetórias. Você vai entender que não é só você, que você não está sozinha, você vai sair de lá muito mais fortalecida. Dentro do Liderança Negra na Prática, eu também vou lançar o Quilombo, que é um outro programa, que é um programa de posicionamento e de acompanhamento para mulheres negras ali de um longo tempo. Então, esse é um espaço para você também se fortalecer. E eu acredito assim, que se você chegou até aqui, você não chegou por acaso, você chegou apesar das estatísticas, apesar da torcida contra, apesar de muitas outras coisas. E aí eu quero já encerrando a live de hoje, dizendo que a gente se encontra esses dias, entra lá no grupo, dizendo que a gente precisa levantar umas das outras. A gente precisa construir estratégias para que a gente continue construindo os nossos projetos de sociedade. Para que a gente continue existindo, mas não é existindo de qualquer forma. É existindo, vivendo, existindo, celebrando com outras pessoas. Resistindo, amando, vivendo. Porque uma coisa assim, competência você já tem. Resultados você já tem. Trajetória você já tem. A maioria de nós já tem, inclusive, mestrado, doutorado, graduação, uma série de coisas que isso a gente já tem. A gente já entrega resultados. Isso é uma característica das mulheres negras, porque isso também foi colocado pra gente muito cedo. Então a gente já entrega muito resultado. O que a gente precisa agora é reposicionar. É reposicionar os nossos corpos nesses espaços. O Liderança Negra na Prática é um primeiro passo para isso. Quero agradecer a sua presença, a sua escuta. Quero deixar um cheiro. A gente se encontra ainda em uma live de aquecimento na próxima semana. Tem mais uma live. E depois a gente se encontra no Liderança Negra e a gente se vê por aqui, tá bom? Um cheiro no seu coração. Vou deixar a live salva também para que vá para outras mulheres negras, que outras pessoas possam assistir. A gente se encontra e lembre-se de que você não está sozinho. Seguimos juntas e continuamos juntas. Obrigada, Neide, obrigada, Samantha, obrigada, acho que é Jana, Rafaela. Um cheiro bem grande no coração de vocês. A gente se encontra e vamos nos fortalecer. Nos encontramos na próxima semana.